homem levou 22 chicotadas numa rua da favela, enquanto todo mundo assistia. Depois jogaram sal nas feridas abertas. Isso aconteceu de dia, com plateia, e ninguém fez nada. Ninguém, até Lúcio Flávio chegar e entender o que estava por trás daquele espetáculo de crueldade. Existem formas de violência que só funcionam quando são públicas, que precisam de testemunha para cumprir o objetivo real, que não é machucar o corpo de uma pessoa, mas machucar a cabeça de todos que assistem. A chicotada que cai nas costas de um homem na frente de 50 pessoas não está falando com aquele homem, está falando com os 50. Está dizendo: olha o que acontece, olha o que pode acontecer com você. É uma linguagem antiga, uma das mais antigas que o poder conhece. E foi exatamente esse tipo de linguagem que foi usada numa tarde de quinta-feira, numa das vielas do Morro do Paraíso, subúrbio norte do Rio de Janeiro, num dia que começou como qualquer outro dia e que terminou com um homem no chão, com as costas abertas, e com uma favela inteira em silêncio que não era paz, era medo. E medo daquele tipo tem um sabor específico que quem já sentiu reconhece instantaneamente e nunca mais confunde com outra coisa. O Morro do Paraíso havia mudado de mão 3 vezes nos últimos 8 anos. Não era incomum no mapa do crime organizado carioca. Territórios disputados mudavam de controle com a periodicidade de guerras que a cidade oficial fingia não ver, enquanto não havia câmera apontada para o lugar certo na hora errada. Cada mudança de controle trazia uma nova gramática de regras, uma nova hierarquia de nomes, uma nova definição do que era permitido e do que não era, e uma nova forma de comunicar essa definição para os moradores que ficavam independente de quem chegava. O grupo que havia assumido o morro havia 6 meses chamava a si mesmo pelo nome do líder, como era costume. O líder se chamava Regis, mas todo mundo no morro o conhecia pelo apelido de Regis Caveirão, que havia surgido não de nenhum feito específico, mas daquela tradição subterrânea de apelidos que às vezes precede a reputação e às vezes a cria. Regis havia chegado ao morro com uma proposta que no início pareceu diferente das anteriores. Menos violência visível, mais organização, mais previsibilidade nas regras. Havia dito, nas primeiras semanas, que o morro precisava de ordem, que a ordem beneficiava todos, que quem respeitasse as regras não teria problema nenhum. O que havia ficado implícito e que nos meses seguintes havia ficado cada vez menos implícito era o que acontecia com quem não respeitava as regras, ou com quem Regis decidia que não havia respeitado, que era uma distinção que ele controlava inteiramente e que nem sempre coincidia com nenhuma transgressão real. O sistema que havia construído era de extração econômica total. Cada comerciante do morro pagava taxa semanal. Cada serviço informal que funcionava na comunidade, borracheiro, costureira, vendedor ambulante, salão de beleza operando no próprio barraco, pagava percentual. Quem tinha emprego formal fora do morro pagava o que Regis chamava de contribuição voluntária, que não era voluntária em nenhum sentido que a palavra admitisse. Quem não pagava, recebia aviso. Quem não pagava depois do aviso, recebia o que Regis chamava de correção. E havia um homem chamado Zé do Arame que havia não pagado, não por desafio, por incapacidade genuína. Zé do Arame tinha 42 anos e havia passado a vida inteira no Morro do Paraíso. Havia crescido ali, havia trabalhado ali, havia enterrado o pai ali e havia criado 2 filhos ali com a mulher que havia morrido de câncer 2 anos atrás, deixando nele um vazio que ele havia tentado preencher com trabalho dobrado e que continuava sendo vazio, independente de quanto trabalhasse. O apelido vinha do ofício. Fazia grades, concertos em ferro, soldagem básica, o tipo de serviço que a favela sempre precisava e que ele havia aprendido com o pai e que havia sido, por 20 anos, suficiente para sustentar a casa
com a dignidade possível dentro das limitações do lugar. Depois que Regis chegou, a taxa semanal havia sido estabelecida num valor que Zé do Arame conseguia pagar nos meses bons. Nos meses ruins, não conseguia. E os últimos 3 meses haviam sido ruins, de uma forma acumulada. Um dos filhos havia precisado de tratamento odontológico caro, o equipamento principal de soldagem havia quebrado e o conserto havia custado o que havia sobrado depois do tratamento. E o volume de serviço havia caído, porque 2 comerciantes, que eram seus clientes regulares, haviam fechado as portas por razões não relacionadas a ele, mas que afetavam diretamente a renda. Havia tentado explicar isso para o cobrador de Regis. Havia pedido prazo. Havia oferecido pagar em partes menores. O cobrador havia ouvido com a expressão de quem já sabe qual é a resposta antes de a pergunta ser formulada completamente. E havia dito que o problema não era dele, que havia uma forma de funcionar e que Zé do Arame precisava encontrar uma forma de fazer a sua parte dentro desse funcionamento. Zé havia tentado. Havia emprestado dinheiro de cunhado. Havia vendido uma ferramenta que não queria vender. Havia chegado a um valor parcial que havia entregado na semana seguinte. Não havia sido suficiente. Na quinta-feira, 2 homens de Regis foram até a oficina improvisada de Zé do Arame e disseram que ele precisava ir com eles. O que aconteceu na viela central do morro naquela tarde foi assistido por entre 40 e 60 pessoas, dependendo de quem estava contando. Alguns eram moradores que passavam e pararam, porque parar era mais seguro do que continuar andando quando os homens de Regis estavam em operação. Passar rápido demais podia ser interpretado como desrespeito, e desrespeito tinha seu próprio custo. Outros eram pessoas chamadas especificamente para assistir, que era parte do procedimento, porque Regis havia aprendido que a eficácia da punição pública dependia da quantidade de testemunhas. Zé do Arame foi colocado de joelhos no centro da viela. Não havia resistido. Resistir seria a justificativa para algo pior. Havia ido com a resignação de quem entende que o resultado já está decidido e que a única variável é o quanto vai doer. O instrumento usado era uma corda grossa, do tipo que na linguagem do morro era chamada de chicote de São João, que havia sido adotada por grupos que buscavam punição, que machucava sem matar, que deixava marca sem deixar bala, que podia ser aplicada em público sem a definitiva das alternativas mais letais. 22 vezes, contadas por pessoas que estavam assistindo e que nos dias e semanas seguintes dariam esse número com a precisão de quem não consegue esquecer, mas que não consegue falar para ninguém de fora, porque falar para fora tem um custo que dentro do morro ninguém estava disposto a pagar. Depois das chicotadas, sal, jogado diretamente sobre as feridas abertas nas costas. Não foi acidente. Foi parte do procedimento, calculado para o efeito máximo de dor e de mensagem, porque sal em ferida aberta é uma imagem que qualquer pessoa que assiste carrega depois, que entra na memória e fica como aviso permanente. Zé do Arame ficou no chão depois de tudo. Não perdeu a consciência, mas ficou ali por um tempo longo, com as costas em fogo, enquanto os homens de Regis saíam da viela com a desenvoltura de quem acabou de completar uma tarefa administrativa rotineira. A plateia dispersou em silêncio. Ninguém chamou ambulância de imediato, não por falta de humanidade, por medo do que chamar ambulância comunicava, que havia alguém naquele morro disposto a acionar qualquer tipo de serviço externo sem passar pela autorização de Regis primeiro. Foi uma vizinha chamada Dona Perpétua, que finalmente foi até Zé do Arame, que o ajudou a se levantar, que o levou para dentro do próprio barraco e que passou as horas seguintes limpando as feridas com o que havia disponível e rezando em voz baixa, com a constância de quem não tem outra ferramenta, mas usa a que tem, com toda a intensidade possível. A história chegou a Lúcio Flávio por um caminho que começou com um homem chamado Tonho Magrelo, que havia morado no Morro do Paraíso
até 2 anos atrás, e que havia saído não por escolha, mas porque havia se tornado inconveniente para uma estrutura anterior à de Regis, e havia entendido que sair era mais inteligente do que ficar. Tonho Magrelo havia construído vida nova num bairro do subúrbio, mas mantinha contato com pessoas que ficaram, porque o morro era o lugar onde havia crescido, e laços de lugar não cortam completamente com mudança de endereço. Quando Tonho ouviu o que havia acontecido com Zé do Arame, através de uma ligação de prima que morava 3 barracos acima de onde havia acontecido, ficou em silêncio por um tempo suficientemente longo para que a prima entendesse que havia chegado num ponto de decisão. Tonho conhecia Lúcio Flávio de uma situação anterior que não precisava ser detalhada aqui. Sabia onde chegar quando havia algo que precisava chegar em algum lugar. Sabia também que chegar naquele lugar era uma decisão que não podia ser desfeita depois, e que, portanto, precisava ser tomada com a certeza de quem havia pesado o que estava pesando. Pesou, e foi. A conversa com Lúcio Flávio foi direta como Tonho havia aprendido que conversas com ele precisavam ser. Sem rodeio, sem dramaturgia desnecessária, com os fatos na ordem em que haviam acontecido e com os detalhes que importavam para entender o quadro. Tonho contou o que a prima havia contado. Disse o nome de Regis, disse que o morro estava há 6 meses sob aquele regime. Disse que havia outras situações antes de Zé do Arame, outras formas de coerção, outros casos de extração que não haviam chegado ao nível das chicotadas, mas que haviam chegado perto. Lúcio Flávio ouviu tudo sem interromper. Quando Tonho terminou, fez 3 perguntas. Há quanto tempo Regis estava no morro, de onde havia vindo antes, e se havia alguém dentro do morro com quem Tonho ainda tivesse contato direto e que fosse de confiança. Tonho respondeu as 3. A terceira, havia uma resposta: Dona Perpétua. O contato com Dona Perpétua foi estabelecido com o cuidado que situações assim exigem, porque contato direto de fora do morro com alguém dentro do morro, sob regime de Regis, precisava de intermediação que não deixasse rastro óbvio. Havia formas de fazer isso. Lúcio Flávio conhecia essas formas com a familiaridade de quem havia operado em territórios parecidos antes e que havia aprendido, às custas de erros que não precisavam ser repetidos, que a primeira coisa a proteger em qualquer movimentação era a segurança de quem estava dentro. A conversa com Dona Perpétua aconteceu fora do morro, num encontro casual que havia sido construído para parecer casual. Uma feira, um corredor entre bancas, 2 minutos de conversa que pareciam conversa de quem se encontra por acaso. Dona Perpétua era uma mulher que havia vivido no morro tempo suficiente para ter visto cada variação de poder que havia passado por ali e que havia desenvolvido com os anos a capacidade específica de avaliar muito rapidamente quem estava na frente dela e se havia razão para confiar. Ela olhou para Lúcio Flávio com esse tipo de avaliação direta, sem dissimulação, e então falou. Falou de Zé do Arame primeiro. Disse que as feridas haviam infeccionado levemente, mas que ele estava em condições de recuperação, que havia tratado o melhor que havia podido com o que tinha. Disse que os filhos dele, 2 rapazes de 20 e 18 anos, haviam ficado em casa depois do que aconteceu com o pai, sem conseguir fazer nada, com aquela impotência específica de filhos que assistem ao pai ser destruído e que não têm como responder sem criar consequência pior para o próprio pai. Depois, falou de Regis. Falou com a precisão de quem havia observado durante 6 meses e havia guardado cada detalhe sem ter onde depositar. Disse que Regis havia chegado com estrutura de fora. Não era do morro, não tinha relação anterior com aquela comunidade. Havia chegado com homens e com armamento e com o tipo de certeza sobre o território que só quem recebe apoio externo tem antes de conhecer o lugar. Disse que havia um homem que aparecia no morro a cada 10 ou 15 dias, que não ficava, que chegava de carro e saía de carro, que se reunia com Regis por horas e que todo mundo havia aprendido a fingir que não via.
Esse homem era a peça que Lúcio Flávio não tinha ainda, e era claramente a peça mais importante. Perguntou se Dona Perpétua tinha alguma descrição, algum detalhe, qualquer coisa. Ela tinha. Tinha o modelo do carro. Tinha a observação de que o carro tinha película escura nos vidros, mas que uma vez havia chegado com a janela do motorista parcialmente aberta, e que ela, do ponto onde estava, havia visto o suficiente para notar que havia um adesivo específico colado no painel. Um adesivo de clube de futebol, o que era detalhe pequeno, mas era detalhe concreto. E tinha uma coisa a mais. Havia ouvido, em uma das ocasiões em que o carro havia chegado, um trecho de conversa entre Regis e um dos seus homens antes da reunião começar. Uma referência a um nome, dita rapidamente, do tipo que não era para ouvidos de fora, mas que a acústica do beco havia carregado até ela. O nome era Dr. Cláudio. Lúcio Flávio saiu da feira com o modelo do carro, o adesivo e o nome Dr. Cláudio. Era pouco para a maioria das pessoas. Para ele, era suficiente para começar. O que veio nos dias seguintes foi trabalho. Não o tipo de trabalho que aparece nos filmes de crime, sem perseguição, sem confronto físico, sem cenas de ação. Era o trabalho paciente e invisível de quem constrói um mapa a partir de fragmentos, que ativa conexões específicas para verificar informações específicas, que espera os resultados sem precipitar os movimentos. O nome Dr. Cláudio, associado ao universo do crime organizado da zona norte do Rio, não era completamente desconhecido nos circuitos onde Lúcio Flávio circulava. Havia referências esparsas, nada consolidado, o tipo de nome que aparece na periferia de conversas sem nunca ser o centro. Mas o nome existia, o que significava que havia uma identidade real por trás dele. O modelo do carro e o adesivo de clube de futebol foram a entrada mais concreta. Havia pessoas que controlavam esse tipo de informação, não de forma oficial, mas de formas que produziam resultado quando a pergunta certa era feita para a pessoa certa. Levou 2 dias para que o modelo do carro, o adesivo e o bairro de origem que Dona Perpétua havia conseguido identificar de forma aproximada fossem suficientes para chegar a um número de placa provável, e um dia adicional para que esse número de placa chegasse a um nome. O nome completo era Cláudio Ferreira Braga, 47 anos, advogado com escritório no centro do Rio, especializado nominalmente em direito empresarial, com registro ativo na OAB, com endereço comercial registrado, com a aparência completa de profissional estabelecido dentro da legalidade formal, e com um conjunto de clientes que, quando mapeados através das conexões que Lúcio Flávio foi ativando progressivamente, formavam um padrão que não era coincidência. Havia grupos do tráfico de pelo menos 3 territórios diferentes nos últimos 5 anos que haviam tido operações financeiras, lavagem, compra de imóveis, constituição de empresas de fachada, que passavam pelo escritório de Cláudio Ferreira Braga ou por pessoas diretamente conectadas a ele. Dr. Cláudio não era o chefe de nada. Era algo mais sofisticado e mais protegido do que chefe. Era a infraestrutura jurídica e financeira que tornava o crime organizado sustentável no longo prazo. Era quem transformava o dinheiro do controle de territórios em ativos que existiam dentro da economia formal. Era quem fornecia a Regis e a outros, como Regis, o suporte que permitia que a operação crescesse além do alcance de quem só tinha força física. E era, portanto, a peça sem a qual a operação de Regis no Morro do Paraíso perdia grande parte da sua solidez. O quadro estava completo. Lúcio Flávio tinha Regis, tinha Dr. Cláudio, tinha a estrutura que conectava os dois e tinha a documentação fragmentada, mas verificável, de pelo menos parte do que havia sido construído. A questão era o que fazer com isso de uma forma que produzisse consequência real para as pessoas certas,
sem criar consequência adicional para as pessoas erradas. Especificamente, sem expor Dona Perpétua, sem expor Tonho Magrelo, sem criar uma situação em que Regis, sentindo pressão de fora, respondesse com violência adicional contra moradores do morro. Havia uma ordem de prioridades. A primeira era estabilizar a situação de Zé do Arame imediatamente, garantir que não houvesse segunda punição enquanto a situação maior estava sendo tratada. A segunda era criar pressão sobre Dr. Cláudio de uma forma que atingisse Regis indiretamente, enfraquecendo a estrutura de suporte antes de qualquer movimentação direta. A terceira era criar condições para que uma intervenção que chegasse ao morro viesse do tamanho e com o peso suficiente para não ser absorvida ou revertida. A primeira prioridade foi tratada através de uma mensagem que chegou a Regis por um caminho que ele não conseguiu rastrear com precisão. Um intermediário de um intermediário, do tipo que existe nos espaços entre estruturas e que às vezes carrega recados sem saber completamente de onde vem. A mensagem dizia apenas que Zé do Arame estava sendo observado de fora do morro por pessoas que tinham interesse no que acontecia com ele e que qualquer repetição do que havia acontecido seria inconveniente para quem houvesse ordenado. Não era ameaça explícita, era informação sobre a existência de observação. Para Regis, que havia construído a operação inteira na premissa de que o que acontecia dentro do morro ficava dentro do morro, a possibilidade de que havia atenção externa direcionada especificamente para aquela situação era suficientemente perturbadora para criar cautela. Zé do Arame ficou em paz nos dias seguintes. Não havia entendido por quê, mas ficou. A segunda prioridade foi onde Lúcio Flávio usou o instrumento que havia aprendido ser mais eficaz contra o tipo de estrutura que Dr. Cláudio representava. Exposição. Havia um delegado da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros que Lúcio Flávio havia cruzado em situação anterior de uma forma que havia criado entre os dois uma relação de utilidade mútua cautelosa. O delegado não era amigo. Era alguém que entendia que informação valiosa às vezes chegava de fontes que não cabiam em nenhuma categoria limpa e que havia aprendido a receber essa informação sem perguntar mais do que precisava perguntar para usá-la. Lúcio Flávio não foi pessoalmente. Enviou o que havia por um caminho que chegava ao delegado de forma que não criava vínculo direto rastreável. O que enviou incluía o nome completo de Cláudio Ferreira Braga, o registro da OAB, os territórios com os quais havia conexão identificável e 2 nomes de empresas específicas que havia conseguido mapear como parte da estrutura de lavagem. Era suficiente para abrir investigação. Não era suficiente para condenar, o que não era o objetivo nesse momento. O objetivo era criar pressão sobre Dr. Cláudio que o tornasse cauteloso, que reduzisse sua disponibilidade para suportar Regis, que enfraquecesse a confiança de Regis na proteção que havia sido prometida. Investigações financeiras têm um efeito específico sobre quem está sendo investigado, mesmo antes de qualquer resultado formal. O simples ato de saber que existe investigação cria um comportamento de recuo, de distância de tudo que possa ser conectado ao que está sendo investigado. Dr. Cláudio, quando ficou sabendo que havia atenção sobre o escritório, e ficou sabendo porque é quase impossível ser alvo de investigação financeira sem que isso chegue a você por algum canal, fez exatamente o que esse tipo de pessoa faz. Diminuiu a visibilidade, cancelou encontros, colocou distância entre si mesmo e os clientes mais problemáticos. A visita ao Morro do Paraíso, que havia ocorrido a cada 10 ou 15 dias, parou. Regis notou, e a ausência de Dr. Cláudio, sem explicação, criou nele uma incerteza que havia deixado de sentir. A terceira prioridade foi a mais longa e a mais cuidadosamente construída. Havia uma delegacia diária
que teoricamente tinha jurisdição sobre o Morro do Paraíso, mas que na prática havia mantido distância calculada da situação de Regis por razões que não eram todas relacionadas à falta de recurso operacional. Havia histórico de relação entre estruturas policiais daquela área e grupos que controlavam territórios. Não de cumplicidade ativa necessariamente, mas do tipo de convivência que se estabelece quando a confrontação tem custo e a omissão tem benefício. Essa delegacia não era o caminho era outro. Havia uma unidade especializada em operações em comunidades que havia chegado a resultados em territórios parecidos antes e que havia sido criada com estrutura de comando separada da delegacia diária, exatamente para evitar o problema da convivência estabelecida. Chegar a essa unidade com informação suficientemente concreta para justificar a operação exigia um formato específico que Lúcio Flávio havia aprendido ao longo de anos. Não rumor, não relato geral, mas mapeamento detalhado de estrutura, localização de pontos específicos, identificação de hierarquia e, o elemento que mais pesava na decisão de operar, a informação sobre o apoio externo que tornava a operação mais interessante do ponto de vista de resultado que a unidade poderia demonstrar. A informação sobre Dr. Cláudio, combinada com o mapeamento do que havia dentro do morro, chegou à unidade especializada, através de um canal que envolveu um jornalista investigativo de um veículo de abrangência estadual que havia coberto operações similares antes e que tinha relação estabelecida com pessoas dentro daquela unidade específica. O jornalista recebeu o que havia para receber, verificou o que havia para verificar e publicou uma matéria que não nomeava Regis diretamente, mas que descrevia a estrutura do Morro do Paraíso com precisão suficiente para que quem precisasse reconhecer, reconhecesse, e que mencionava a investigação financeira em andamento sobre um advogado cujo escritório havia sido identificado como parte da estrutura de suporte. A matéria criou pressão pública que a unidade especializada precisava para justificar a operação. E a operação foi planejada. O que aconteceu no Morro do Paraíso, numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois de Zé do Arame ter levado 22 chicotadas naquela viela, foi uma operação de 32 agentes que havia sido construída com inteligência coletada ao longo de dias e que havia entrado pelo ângulo que Regis não havia considerado proteger com a mesma atenção que havia protegido as entradas convencionais. Regis foi preso. 4 dos seus homens principais foram presos junto. O material apreendido incluía armamento, documentação de extração financeira dos moradores, porque Regis havia cometido o erro de manter registros que era ao mesmo tempo sinal de organização e fonte de evidência, e comunicações que confirmavam a estrutura de apoio externo que havia sido mapeada. Cláudio Ferreira Braga foi preso 2 dias depois, numa operação separada conduzida pela Delegacia de Crimes Financeiros, com base na investigação que havia sido aberta a partir da informação que havia chegado ao delegado por aquele canal que não criava vínculo rastreável. A prisão de Dr. Cláudio foi, em muitos aspectos, mais importante do que a de Regis, porque Regis era uma peça substituível num tabuleiro que havia provado sua capacidade de se reorganizar depois de cada mudança de controle. Dr. Cláudio era infraestrutura, e infraestrutura, quando removida, cria um vácuo que é muito mais difícil de preencher do que a liderança operacional. No dia seguinte à operação, o Morro do Paraíso acordou com uma atmosfera diferente. Não o tipo de atmosfera que os filmes mostram. Não havia celebração, não havia pessoas na rua com expressão de libertação. Era algo mais contido, mais cuidadoso, como uma respiração que havia sido presa por muito tempo e que estava sendo soltada em pequenas doses, porque o corpo ainda não tinha certeza de que era seguro soltar completamente.
Dona Perpétua saiu para a rua mais cedo do que o habitual naquela manhã. Ficou parada por um momento na frente do barraco, olhando para a viela que na semana anterior ainda tinha a presença dos homens de Regis como dado permanente da paisagem. A viela estava vazia, não do jeito que está vazia quando há perigo, do jeito que está vazia quando não há nada para temer. Ela ficou ali por um tempo, olhando. Depois, voltou para dentro e começou a preparar o café com a normalidade de quem está fazendo aquilo que sempre fez, no lugar que sempre foi o seu, sem a sombra que havia estado lá por 6 meses. Zé do Arame soube pela rádio comunitária. Estava no barraco ainda, com as costas em processo de cicatrização que levaria semanas para completar, com aquela limitação de movimento que feridas nas costas impõem e que tornava cada gesto cotidiano um lembrete físico permanente do que havia acontecido. Os 2 filhos estavam em casa. O mais velho ouviu a notícia junto com o pai, ficou em silêncio por um momento e então disse algo que Zé do Arame guardou. Disse que havia achado que ninguém ia fazer nada. Zé do Arame não respondeu imediatamente. Estava pensando numa coisa específica. Em algum ponto das semanas anteriores, havia chegado até ele por caminhos que não haviam ficado claros a informação de que havia alguém de fora prestando atenção no que havia acontecido com ele. Não sabia quem, não sabia como, mas havia chegado e havia feito diferença numa dimensão que era difícil de nomear. A diferença entre ser vítima de algo que o mundo não havia notado e ser vítima de algo que pelo menos um par de olhos havia escolhido não ignorar. Disse ao filho que havia gente que fazia coisas por razões que não apareciam nos jornais e que às vezes essas razões eram suficientes. O processo judicial contra Regis levou meses, como esses processos levam. Havia advogados, havia recursos, havia a lentidão estrutural de um sistema que move tudo com a mesma velocidade independente da urgência. Mas havia evidências sólidas, havia testemunhos que começaram a surgir depois que a operação havia criado a segurança necessária para que moradores falassem. E havia o peso adicional da investigação sobre Dr. Cláudio, que havia revelado uma estrutura de suporte que tornava o caso muito maior do que o de um grupo controlando um morro. Regis foi condenado. A sentença foi cumprida. Dr. Cláudio foi condenado separadamente, num processo que arrastou mais, porque processos de crime financeiro arrastam mais, mas que chegou ao mesmo lugar. O Morro do Paraíso passou, nos meses seguintes, pelo processo que favelas passam depois que uma estrutura de controle é removida. Incerteza, reorganização gradual, o surgimento lento de uma normalidade que ainda precisa ser testada para ser confiada. Não foi transformação completa, nunca é. Mas havia algo diferente que pessoas de fora não conseguiriam identificar, mas que moradores reconheciam. Havia uma leveza no modo como as pessoas usavam o espaço público. Havia conversas que antes aconteciam dentro de casa que começavam a acontecer do lado de fora. Havia crianças brincando em vielas que nos últimos 6 meses haviam estado vazias depois de certo horário. Eram coisas pequenas, mas a vida cotidiana é feita de coisas pequenas, e quando as coisas pequenas voltam, é porque algo fundamental mudou. Lúcio Flávio não esteve presente em nenhum dos momentos visíveis de resolução dessa história. Não havia estado na operação, não havia estado na prisão de Regis, não havia estado nos dias seguintes quando o morro processava o que havia mudado. Havia feito o que havia para ser feito. Havia garantido que chegasse onde precisava chegar. E havia continuado no movimento constante da própria vida que não parava para aguardar o desfecho das coisas que colocava em movimento. Era a forma que havia encontrado de operar de maneira sustentável. Envolver-se completamente até o ponto em que a situação havia sido endereçada pelos mecanismos que podiam sustentar resultado de longo prazo. E então, sair antes de se tornar parte da cena
que pertencia a outras pessoas. Havia algo nessa forma de existir que não era heroísmo no sentido que a palavra costuma carregar. Heroísmo tem glamour, tem reconhecimento, tem o peso do que é lembrado e celebrado. O que Lúcio Flávio havia desenvolvido era outra coisa, era eficácia. A disposição de fazer o que havia para ser feito sem necessitar que o resultado fosse atribuído a ele, sem necessitar que alguém soubesse. O resultado existia independente de quem sabia como havia chegado. Zé do Arame estava em recuperação, Regis estava preso, Dona Perpétua tomava café com a viela vazia de ameaça do lado de fora. Isso era suficiente. Não era tudo que poderia ser em termos de justiça ampla, histórica, estrutural. Nunca era tudo, mas era o que havia sido possível fazer com o que havia estado disponível naquele momento específico e havia aprendido há muito que exigir mais do que o possível era uma forma de não fazer nada. O possível tinha que ser suficiente, porque era o único que existia. 22 chicotadas numa viela. Sal, em ferida aberta. Uma comunidade inteira aprisionada pelo medo de um homem que havia entendido que crueldade pública é a linguagem mais eficiente de controle. Esta é a história de como aquilo terminou. De como terminou de verdade. Não no papel, não em discurso, mas nas ruas de um morro onde crianças voltaram a brincar depois de meses. Existem outros morros, outras histórias, outros episódios que o tempo quase apagou e que precisam ser contados antes que sejam esquecidos completamente. No próximo episódio deste canal, mais uma dessas histórias incríveis. Continue sempre com a gente e até já aí.